Começando mais um Pode Contabilizar e hoje eu tô aqui com o João, seja muito bem-vindo, João. João da Ágil, Gestão Contábil Empresarial. João é um case de sucesso no mercado contábil, começou a empreender, já passou aí por todos os percalços, impercalços e desafios aí que o mercado contábil oferece para quem quer entrar nesse mercado. E João, fala um pouquinho da tua história, me diz aí como foi que tu decidiu empreender no mercado contábil, como foi que tu decidiu arrumar esse problema para a tua vida, né? A gente sabe que contabilidade tem um lado prazeroso, mas tem um lado também que é desafiador. Por que você decidiu? E conta um pouquinho como é que foi a tua jornada antes de empreender no mercado contábil. Bom, primeiramente, agradecer pela oportunidade, satisfação enorme estar aqui com você, nesse bate-papo, num cafezinho aqui gostoso, onde a gente vai poder discorrer de algumas histórias, mas é isso, muito feliz. Cara, eu iniciei na contabilidade, na verdade, por um acaso muito grande. Eu não queria trabalhar com contabilidade, na verdade eu nunca quis, eu queria ser professor de biologia, veja que não tem ligação com a outra, mas eu era uma pessoa muito ativa e muito comunicativa. E aí no ensino médio, uma prima minha que já tinha um escritório de contabilidade me chamou para trabalhar com ela e isso eu tinha o quê? Hoje eu tenho 28, comecei lá eu tinha 17 e desde então, dos 17 aos 28, sempre tive envolvido com contabilidade, seja trabalhando para os outros, Já trabalhei como estagiário, assistente de DP, já trabalhei no contábil, já trabalhei só com legalização, já trabalhei como sucesso do cliente, que foi a minha última empreitada, no mercado, seguindo em parceria para os outros antes de empreender. E hoje a gente toca Ágil, que é assim, um grande projeto que eu acredito muito, e vem dando certo, porque a gente entende contabilidade como Engraçado que você tem parente na contabilidade, assim como eu tenho também. E me parece que a grande maioria das pessoas, em mais de 90% que entram para o mercado contábil, seja para ser colaborador, seja para empreender, tem um parente que incentivou, que inspirou, que colocou você ali no meio contábil. Eu acho engraçado, porque a minha família vem de geração de contador, meu avô, depois passou para o meu pai, depois está passando para mim. E por incrível que pareça, eu tenho uma filha, mas ainda é muito nova, tem 5 anos, e não tem mais ninguém depois da minha geração como contador na família. Minha família é grande e só tem eu hoje no mercado contábil. Se eu quebrar o ciclo, acabou o ciclo do mercado contábil. Não sei se para você foi um pouco disso também. Não, no meu caso não foi. Existe, não é nem questão de empreender, mas tem gente que diz, empreender pela dor, ou pela necessidade, ou pela herança, enfim, eu não sei bem como é esse ditado não, mas no meu caso foi tipo assim, a minha prima, a esposa do meu primo, na verdade, James, ele é contador público, diretor do IFPE, ela na época montou um escritório lá no bairro e disse assim, ela me chama de Paulinho, por que tu não vem aqui me ajudar? Aí eu fui, ela disse, eu vou dizer um negócio a você, que me disseram quando eu comecei na contabilidade. Contabilidade é curso e emprego de quem gosta de ganhar dinheiro e gosta de trabalhar. Ela dizia assim, é emprego de quem é pobre, mas quem gosta de trabalhar e ganhar dinheiro. Nunca vai faltar trabalho para você. E de fato, depois que eu peguei os códigos, usando aí o termo da moda, eu consegui, eu nunca fiquei mais sem oportunidade. Seja ela com parceiros ou seja ela carreira solo, Mas ninguém da minha família, tipo, minha mãe também não tem nada a ver, não tem nada correlacionado à contabilidade. Minha mãe é chefe de cozinha, o meu pai tem ali um pezinho na contabilidade, mas ele é mais financeiro, mais controladoria financeira, mais de contabilidade mesmo, de faculdade, só eu mesmo. Eu fiquei sabendo que você, antes de se tornar empreendedor contábil, você arriscou empreendendo em outra área, Isso, eu soube que você trabalhava na área de alimentos, é isso? Isso mesmo. O que é que acontece? Minha mãe, pelo fato de ser chefe de cozinha, a gente sempre trabalhou em casa, E aí, num momento difícil da vida, eu tinha que vender salgados, empadas, docinhos de porta em porta. E começou daí a minha história de vendas com alimentação. E pelo fato de eu não gostava de contabilidade, como eu abri aqui para tu antes de a gente iniciar, eu não me via no mercado contábil,
porque eu trabalhava em um escritório que eu era analista de DP e só fazia aquilo, aquela repetição. E eu sentia a necessidade, né, dentro de mim de entregar mais, né? Eu me perguntava por contabilidade e eu tenho certeza que não é só isso. Eu quero impactar, eu quero estar perto do empresário, eu quero conhecer a empresa dele, a operação dele. E não estava feliz com o que eu fazia. Eu era infeliz nessa época, né, com a contabilidade. E por esse motivo, eu disse, não, eu vou empreender. 3 anos, já estava com dinheiro guardado, já estava, né, bem, pode-se dizer assim. Eu disse, não, eu vou abrir uma hamburgueria. Aí abri uma hamburgueria com mais 2 sócios, deu errado, fiquei sozinho, coloquei para minha casa. Da minha casa, na pandemia, deu bom delivery e eu peguei um ponto. Desse ponto, eu agreguei um frango frito, é até famoso hoje em dia, o pessoal ainda me cobra, que é o Frederico Frango Frito. O pessoal vive me aperreando para eu voltar. Fui para São Paulo, fiz um curso de frango frito para aprimorar, bombou, saí na televisão, canal da Maga, que é daqui de Recife, enfim. Acho que eu passei uns 2 anos com essa operação, 2 unidades. Cheguei a ter 11 funcionários, né? Era assim no bairro lá de Arthur União Paulista. Todo mundo conhecia e intercalava isso com o DP lá, né? Então, muitas vezes eu já estava chegando. Então você já trabalhava numa empresa, né, na parte de departamento pessoal e também empreendia nessa parte de hambúrguer, de sanduíche. Perfeito. Então você tinha já ali uma visão como colaborador que já pensava em ser empresário, que já tinha uma empresa e já pensava ali como uma mentalidade de empresário e também estava atuando numa outra empresa. Então, tipo, o coração estava meio que dividido para os 2 lados. Isso aí, eu acredito muito nisso, no que a gente não se dedica 100%. Se a gente não tiver a maturidade para conseguir equilibrar as 2 coisas, uma vai dar muito certo e outra pode dar muito errado, que foi o que aconteceu. Eu faturava muito bem já na operação de delivery e por medo de perder o certinho do escritório de contabilidade, acabou que as operações caíram, enfim. E aí eu recebi uma grande oportunidade de uma pessoa chamada Diogo Pessoa, juntamente com o Eduardo, na época. Eles me convidaram, né, fizeram uma proposta para eu sair do DP e aí para trabalhar com algo que já tinha um certo fit com o que eu pensava de contabilidade, né, que era uma contabilidade consultiva, né? Foi na época do boom do termo contabilidade consultiva. Eles fizeram o desafio, eu fui. Eu acredito que eu passei 11 meses lá, desempenhando o papel tanto de comercial quanto de DP, legalização. Em 3 meses foram cerca de 15 novos clientes para a base interna deles lá. Diogo, um grande amigo meu, até hoje fala comigo, a gente sempre troca figurinha. Acredito muito em deixar as portas abertas em todos os lugares. E aí eu comecei a me apaixonar de fato pela contabilidade depois que eu passei na Celplan, né? Mas ainda com um desejo de aprender mais. E aí vem até uma história interessante agora que você não sabia. No período que eu estava na Celplan, eu descobri o Pedro Neri. Acredito que é um grande nome da contabilidade consultiva. E era um período que eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, fui morar com a minha noiva e só trabalhava na Celplan, né? Só como consultor contábil lá e não estava dando, a conta não estava fechando. E aí eu disse, rapaz, eu preciso fazer o curso de Pedro Neri. Foi na época que Pedro lançou o Contador Consultor. Aí eu disse, pô, preciso aprender isso, eu quero entender como é que eles fazem. Na época o curso era R$1.500. E Pedro faz todo o storytelling para poder abrir o curso, né? E não estava no período de carrinho aberto. Eu fiquei aperreando esse cara, fiquei aperreando no direct do Instagram. Aí ele disse, João, beleza, tu tá falando comigo aqui bastante tempo, já vou fazer um negócio pra tu, o curso é 1.500. Mas se tu conseguir me pagar até sexta-feira, eu faço pra tu por 1.000 e pouco. Eu não tinha o dinheiro, eu aperrei o cara pelo curso dele, eu não tinha grana e eu peguei emprestado esse dinheiro com um amigo meu, né? Não sabia como ia pagar também, isso, minha noiva ficou pé da vida, né? Ela disse, meu Deus do céu. Enfim, ficou com aquele medo pelo fato de ser um dinheiro que estava fora do orçamento da gente. E aí eu peguei e comecei a estudar o curso de Pedro, que eu confesso que eu nem terminei todo, né? E aí, Pedrão, estamos fazendo um merchandising aqui para você do seu trabalho, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, né? O seu trabalho é reconhecido não só
nas proximidades, mas no Brasil todo. Parabéns aí pelo trabalho que você vem realizando aí no mercado contábil. Sem dúvida. E aí, comprei o curso de Pedro só no módulo de vendas, eu entendi o game. No módulo de vendas de Pedro Neri, na abordagem, como ele fazia, eu disse, eu consigo fazer e vou testar. E aí comecei a pegar um cliente, dois, e aí do lado eu já tinha 5 clientezinhos complementando a renda e ainda na Celplan com o Diogo. E só deixando claro, o João, ele tá com quase um ano, né, no mercado contábil e tem uma média fantástica de prospecção de clientes. Só para você entender, a gente já vai entrar nesse bloco, mas o João, ele tem uma média em menos de um ano de uma carteira de mais de 60 clientes. Ou seja, se a gente for tirar uma média, vai dar uma média de 6 clientes por mês. Então, já a gente vai descobrir como é que João faz. E orgânico, vai revelar os segredos. Orgânico, e aí vai revelar um pouquinho aqui pra gente o que é que ele tem feito, que vai inspirar você, contador, contadora, que pretende abrir um negócio ou que já está com um negócio e vive reclamando por que não chega cliente na sua carteira, por que o seu negócio não cresce, por que talvez você deveria estar fazendo de uma forma e está fazendo de outra. E a gente vai ter a oportunidade de ouvir o João, né, que já é um case de sucesso pelo fato de estar aqui, pelo fato de ter esse nível de prospecção bem agressivo no mercado, pelo fato dele ter insights de outros negócios. Ele já é um case de sucesso. Muitas pessoas não conseguem nem sequer chegar no primeiro ano, abrem os negócios, pedem ajuda. Muitas pedem ajuda no meu Instagram pessoal, no meu WhatsApp, aqui na empresa. E a gente sabe, e é uma verdade, que o mercado até os 3 anos é difícil para quem quer empreender. E os 5 anos, depois de 5 anos, você, além de ser um sobrevivente, você é uma pessoa que já se consolida mais no mercado. Então, já de antemão, agradecer a sua participação aqui, parabenizar você pelo case, o belíssimo case de sucesso que você está trazendo aqui para o Pode Contabilizar. E agora a gente quer entender um pouquinho como é que é o segredo do bolo aí, como é que você conseguiu essa façanha aí que Vou chegar. É uma curiosidade para o nosso público. Vou chegar, muita gente me pergunta, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Empreendi, quebrei no período lá do departamento pessoal, entrei na Celplan, consultor contábil e aplicando as técnicas de Pedro, comecei a pegar 2, 3 clientes para complementar a renda. E foi no período que eu já estava querendo me desvincular lá do pessoal da Celplan, de Diogo, já estava buscando outras coisas. E eu estava estudando o curso de Pedro Neri de manhã, tarde e noite. E aí tudo eu posto no meu Instagram. Tudo. E aí a minha noiva disse assim, não posta não, que tu tá estudando não, rapaz, faz tuas coisas. Aprende o que tu tá aprendendo sozinho. E aí eu acho que foi coisa de Deus mesmo. Eu postei que eu estava estudando numa tela, me lembro até hoje, do print, foi sobre os principais serviços, os principais gargalos do mercado empresarial. E tinha lá, recuperação tributária de cara. Quando eu postei, um grande contador, um grande empresário, que hoje é amigo meu, Milton Rocha, da Rocha e Montarroz Contabilidade, viu esses stories, perguntou de onde eu era e perguntou se podia me ligar para a gente conversar sobre contabilidade. Eu disse que podia me ligar e aí ele me convidou para ir no escritório dele falar sobre contabilidade, né? E ali eu percebi que eu estava na direção certa, porque muitas vezes na vida da gente, né, a gente fica confuso, não tem clareza, né, e fica esperando talvez uma resposta do além ou de Deus. Eu acredito muito em Deus, né? E foi quando eu expus, eu disse, não, se for para dar certo, pelo menos me mostre que o caminho é esse aqui. E aí eu acredito que essa abordagem do Milton foi uma resposta, porque eu já estava estudando há um tempo, já estava buscando desafios maiores, né? Rocha Montarroz é um escritório que eu tenho orgulho de ter trabalhado, assim como todos os outros, mas em especial lá porque posso dizer que Milton, Carla e Sabrina foram pessoas que me ensinaram, e principalmente Milton. Fui lá, conversei com ele, a gente falou sobre contabilidade, sobre mercado, ele perguntou nas coisas que eu acreditava, e eu voltei para casa com um brilho nos olhos, né? Conversando com a minha noiva, eu disse, meu Deus, você é um empresário desse nível, me chamou para conversar, para entender como é que eu penso, o que é que eu falo, só de acompanhar. Enfim, Milton fez uma proposta para mim, perguntou se eu estava disponível no mercado. Eu disse que estava, e eu até tinha dito à minha noiva, ó, meu irmão, se esse cara quisesse que eu trabalhasse para ele, de graça lá eu trabalhava. E aí acabou que eu passei um ano lá, né, e eu aprendi tudo, né?
Milton me ensinou muito mais do que contabilidade. Ele me ensinou a ter o comportamental e a mentalidade de um empresário de sucesso, porque ele já é um empresário de sucesso. E aí eu ia para reuniões de cases grandes, ficava caladinho fazendo anotação. Ele dizia: não, João, tu se veste de tal forma, tu vai para tal lugar, vamos assim, tudo isso vai agregar na tua imagem, né? E hoje, até hoje, eu replico técnicas que eu aprendi com Milton, com Carla, com Sabrina, Dona Sabrina, craque em legalização empresarial, Giuseppe, Carla, que é a esposa de Milton, gigante no trabalhista, né? Um dos grandes nomes da área trabalhista aqui em Pernambuco. Então, eu tive a oportunidade e eu acho que isso foi um grande diferencial, de vir com querer, com a vontade, e pessoas que já tinham trilhado esse caminho. Rocha Montarroz tem mais de 17 anos de mercado, dizer assim: beleza, tu tem a vontade e a gente tem a vontade de ensinar. Toma o conhecimento, vai, faz. E assim, aprendi muito, 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 até o momento que Milton disse: eu acho que agora é a hora de tu ter o teu. Eu já estava com tanto cliente por fora do escritório, lá eu era prestador de serviço, atuava como Customer Success, né? Foi um desafio que ele me lançou, eu nunca tinha trabalhado com isso na minha vida. E aprendi do zero, a gente quebrando cabeça, discutindo. Eu já, na época da Rocha Montarroz, eu já estava com 23 clientes à parte, fora a função de Customer Success. E eu conheci meu sócio lá, né, que é o João Soares. Ele era coordenador contábil e a gente fez uma amizade muito bacana. Eu via que ele era um cara craque no que ele fazia, finanças, contábil, um cara centrado, um cara novo, com vontade também de vencer na vida. E eu disse a ele: João, acho que a gente tem as ferramentas aqui para a gente ter o nosso e fazer a contabilidade acontecer do jeito que a gente pensa. Tu topa? Ele: topo. E aí isso começou muito embrionário ali ainda, né? Muito tímido, né? Os primeiros... E quando vocês começaram ali, existia uma separação de atribuições? Vocês começaram, pensaram numa marca, pensaram num espaço, pensaram de como fazer a gestão financeira do negócio, a estratégia de marketing, comercial? Porque você abrir um negócio no início é algo desafiador. Você primeiro precisa ter iniciativa, atitude e coragem para fazer aquilo que é preciso ser feito quando chega o momento certo, como o seu parceiro falou, chegou o seu momento. E aí você viu que foi o seu momento e chamou mais uma pessoa que também estava no momento dela naquela época. Então é impossível você chamar uma pessoa que não está no seu momento e dar certo. Falo isso por experiência própria, né? Para quem já teve mais de 30 sócios. Então, um convite para sócio tem que ser no momento certo, na hora certa e no momento dele também, porque senão dá errado. É feito casamento, é feito namoro, é feito paquerar numa balada. Se você dá uma paquerada na balada, uma menina que não está disposta, está indo só para curtir a balada e não quer ficar com ninguém, você vai tomar um toco. É isso. Muito fácil. Então, como foi para vocês ali? Vocês tinham noção que precisava organizar tudo isso? Ou vocês foram logo direto dizendo: não, a gente mete a cara e deixa que João e os Joãos se encontrem no caminho, Deus vai prover no caminho, porque é bem assim, né? Na Bíblia, Deus chama, pede para você sair da sua casa, pede para você sair do seu trabalho, pede para você sair do seu conforto e só vai. E aí aqueles que vão descobrem que Deus não ajuda para você se mexer. Deus só ajuda aqueles que estão no caminho. Aqueles que já se mexeram estão no caminho. Porque se Deus desse provisão antes, todo mundo saberia como é que seria o final da história. E Deus não age assim. Como foi para vocês? Não, no começo foi muito assim, só vontade, né? Só aquele devaneio. Eu já tinha uns 23 clientes por fora. Como eu era prestador de serviço, eu podia ter cliente por fora. Já foi algo acordado. E João era, de fato, CLT, era coordenador, não podia ter cliente por fora. Então, eu mesmo já fazia a apuração do Simples Nacional das minhas empresas. Eu só trabalhava com MEI e Simples Nacional. E rodava a folha, como eu tinha experiência com o departamento pessoal, eu mesmo rodava as minhas folhas, né? E aí, a proposta inicial que eu fiz para João foi o seguinte: o que for para trás é meu. Tipo, não faria sentido nessa altura do campeonato. Eu quero começar um negócio novo, consolidado, com processos tudo bonitinho, com os departamentos.
E aí João disse, beleza, aí João é um cara que tem domínio dos regimes de tributações simples, presumido e real, que era algo que eu precisava. Eu não tinha tido contato com o presumido e real até então. O meu contato é com o empresário. Vender a contabilidade, isso aí é tranquilo. Mas se eu disser que eu sei operacionalizar presumido e real, não é minha praia. E João é uma pessoa muito competente para isso, a equipe da gente é muito competente para isso. E eles faziam a operação. Mas aí voltando, eu já tinha um nome que era Ágil Contar. Na época era Ágil Contar. E aí eu falei, João, tu quer começar com um nome novo? Ele disse, não, vamos deixar o teu nome mesmo, esse teu nome tá bacana. Eu só não entendi o porquê o Contar. Eu disse, não, é porque era só para passar no @ do Instagram mesmo. Aí ele disse, não, pô, vamos botar Ágil Contabilidade. Aí eu disse, pô, Ágil Contabilidade ainda não. E eu fiz uma mentoria com Fabiana Azevedo e Daniel Segura, de sucesso do cliente, e eu vi que o Fabiano tem uma empresa lá, uma empresa contábil que é Tática Gestão Contábil Empresarial, salvo engano. Eu disse, poxa, vamos botar Ágil Gestão Contábil Empresarial. Eu gostei desse nome, e João gostou também. E beleza, o Instagram continuou sendo o que eu já tinha, logomarca eu já tinha tudo. A gente só não tinha cliente ainda. E aí eu disse, não, agora eu vou começar a bater. E aí eu comecei, assim que eu saí da Rocha Montarroz, fiz um ensaio fotográfico empresarial e mostrei para o meu Instagram, para o meu público, que agora era eu trilhando carreira solo. E aí, por incrível que pareça, só nesses simples atos tiveram pessoas que me procuraram, grandes empresas que são clientes nossos, que disseram, agora eu fecho com você. Eu fecho porque eu consigo ver um negócio diferente quando você vende a ideia de contabilidade. Eu tenho empresas hoje gigantescas que eu tentei de todo modo levar para empresas onde eu trabalhei. Tiveram propostas na mesa, eles não aceitaram, ficou naquele namoro, naquela paquera. E quando eu disse que eu estava com o meu escritório de contabilidade, essas pessoas vieram, porque acreditavam. E aí a gente começou com um cliente, Helder, ele trabalha com energia solar, foi o primeiro cara que acreditou, disse, vou dar o voto de confiança a vocês. E aí a gente começou muito tímido ali, entregando, muitos sonhos, a gente sonhava muito, poxa, daqui a... Só que você já tinha 23 clientes. Isso. O Helder foi o 24º. Isso, mas ele foi o primeiro da sociedade. O primeiro da sociedade. Isso. Por quê? Como eu me desliguei da Rocha Montarroz, eu perdi aquela renda mensal de lá. E aí eu passei só a depender da minha carteira de clientes, que aí quem trabalha com contabilidade sabe, cliente pode pagar no dia, pode não pagar no dia, mas as contas vêm no dia certinho. E aí, desses 24 clientes, alguns estão comigo hoje, outros não estão, muitos eram MEI. Vamos dizer que dessa carteira inicial ainda tem uns 15, uns 10, que foi o que me deu o suporte para eu pagar as minhas contas e dedicar ao sonho da Ágil Gestão. Essa decisão de se prender é difícil e dá aquele frio na barriga, porque você tem que dar um passo para trás, tomar uma decisão baseada no seu propósito, no seu chamado. E tem muitos cantores, artistas que, por mais que eles estejam no mercado há muito tempo, por vários anos, fazendo aquela mesma coisa, eles sempre dizem que sempre quando sobe no palco tem aquele frio na barriga. Então, tomar a decisão de empreender tem muito do frio na barriga. Por mais que a gente feche cliente, todo cliente novo que a gente fecha dá o frio na barriga. Porque é um ambiente novo, é uma situação nova, são realidades diferentes e a gente sabe que essa sensação é uma sensação que é impulsionadora para quem está empreendendo. E quem não empreendeu ainda não sabe qual que é esse frio na barriga e não sabe o quanto que é prazeroso empreender. Tem os seus riscos, porque quem empreende decidiu arriscar, e é um risco que, na grande maioria das vezes, é você atravessar uma ponte e não tem volta, porque a volta ela passa a ser só uma mudança, não é uma transformação. Empreender, eu acredito que tem que ser uma transformação. Você tem que atravessar a ponte, soltar uma bomba no meio para não ter como voltar mais. Ou pegar um barquinho, atravessar e fazer um furo no barquinho para não dar a chance de sua mente querer voltar. Para que você não tenha ali a possibilidade de retroagir no seu propósito. Então, já queria de antemão agradecer você e parabenizar mais uma vez aí pela sua história, que é fantástica. Só que agora chegou o momento da gente tentar entender um pouquinho como é que foi esse processo
de construção, de estrutura, de escolha ali de como atuar no mercado contábil, a forma que vocês entregam, a divisão societária, a organização de vocês. Eu acho que nesse bloco aqui a gente vai entender um pouquinho como é que vocês estão posicionados no mercado. Num curto no espaço de tempo, digamos assim, um ano, eu estou no mercado há 23 anos, né? Quando eu vejo que você tem um crescimento desse, num curto espaço de tempo, eu vejo que vocês estão fazendo coisas muito assertivas, vocês estão acertando, né, dentro do processo que vocês estão se promovendo. Eu vi que você tem alguns cases que você se espelha dentro do seu processo, Fabiano Azevedo, Pedro Neri, que são pessoas que têm um trabalho para o mercado contábil, que tem ali uma aceitação boa pelo mercado contábil, são pessoas que estão agregando valor para o mercado, né? Que bom que você está trazendo um pouquinho disso aqui para a gente hoje, dividindo aqui para o nosso público. Mas a gente está querendo saber agora, a gente entendeu que a sua história, ela trouxe você até aqui. Mas e aqui? O que é que você está fazendo daqui para frente? Não, aí, como você me falou, só pegando a sua síntese, né, empreender eu gosto de usar a analogia do passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola, o gato não pega ele, né? Ele tá seguro, tem estabilidade e fora da gaiola, mas ele não pode voar. Mas aí, fora da gaiola, ele tem uma infinidade de oportunidades, de possibilidades, né? Quando a gente começou com um cliente, eu comecei a fomentar muito minhas redes sociais, né? Comecei a pulverizar muito e aí foram aparecendo clientes. Mas, João, como é que apareciam esses clientes? Por incrível que pareça, não sei quem não gosta, mas eu gosto de utilizar minhas redes sociais, me posicionar como um contador, como um resolutor de problemas, né? Porque o contador hoje, eu nem gosto de me denominar como contador, porque contador, na cabeça de muita gente, é o cara do assunto chato, né? Eu gosto mais de me posicionar como empresário mesmo, como comunicador, como João do sucesso do cliente. Eu sempre fui muito bom articulando, sempre fui muito bom em marcar reuniões, sempre fui muito bom a vender o meu peixe. Eu acho que a minha experiência de vender salgados, vender coisa de porta em porta, me trouxe isso. E aí eu fui, chamei João veio, comecei a marcar reunião com um, com o outro, aí quando a gente bateu os 10 primeiros clientes, eu disse, poxa, tá dando certo. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é espírito de tribo, fortalecer a minha tribo, vender, fazer com que o meu cliente acredite tanto no meu produto, que involuntariamente ele vai ser o meu vendedor. O meu cliente, ele tem que entender tanto o que é que eu faço, que quando ele for tomar um café com um amigo dele, e o amigo dele disser, eu tô com um problema na minha empresa, ele vai dizer, fala com o João, que é isso que acontece hoje, né? Graças a Deus, os meus clientes entendem muito bem o que eu faço. Eu sempre digo, nos meus pitches de vendas, né? Eu sou amigo de todos os meus clientes. Eu me torno parceiro de fato. Por quê? Porque eu mostro para ele que eu vou entrar de cabeça no negócio dele junto com ele. Ah, João, mas na escala isso é muito difícil. Eu concordo. Mas a gente já está preparando a estrutura para que ela rode sozinha e de fato a gente só fique ali em contato com o empresário, né? Que é onde de fato faz a catraca da coisa girar. E aí as atribuições hoje, as minhas são processuais, juntamente com o João, né? Muitas vezes eu penso em alguns processos e o João consegue operacionalizar, consegue tirar do papel e fazer o desenho desse processo. O João faz o financeiro, faz o contábil, né? E antes de chegar em tudo isso, a gente tirou um dia para dizer o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai vender, né? O que é que a gente vai entregar. A gente hoje costuma ter um produto lá que a gente chama de GFE, que é Gestão Financeira Estratégica, né? O que é a GFE? É simples, né? Escritórios de contabilidade não vendem e não fazem isso porque não querem. Que é compilar as informações, mensagens do cliente e transformar em um relatório de estratégia, de oportunidade. E quando a gente começou a pulverizar isso, GFE, os clientes, poxa, eu nunca tive acesso a isso. E aí um ponto importante, eu sempre disse a João, a gente vai trazer a contabilidade complexa que a gente entende e vai trazer para o pequeno e para o grande. Por quê? O mercado no Brasil hoje ele é movido pelo pequeno e médio empresário, empreendedor. E esse público, muitas vezes, no MEI, por exemplo, ele é esquecido. Então, eu consigo muito absorver esse cara que é MEI, entregando para ele um produto premium, né, uma análise, uma GFE
por exemplo, consigo deslocar ele muito mais rápido para empresário individual, muito tranquilamente. E pelo fato dessa entrega aqui da GFS ser muito boa, esse cara me indica. Então, basicamente, a estrutura de crescimento de vocês, o pilar está sendo acreditando na entrega do valor agregado na visão e na percepção do cliente. Aí, esse cliente ele tem uma informação gerencial e ele consegue resolver o problema dele, fazendo com que o gatilho mental seja esse para que ele faça as indicações. Ou seja, Perfeito. a gente aposta na entrega e na entrega muito bem feita, a logística de entrega muito bem feita. Perfeito. O cliente vai nos indicar. Então, a gente aposta hoje, isso não significa que seu é para frente ou para o lado, para trás, mas hoje vocês apostam muito na multiplicação através do programa de indicação que vocês têm internamente, pelo fato de ter uma entrega diferenciada. Isso, perfeito. O que é que acontece? A gente tem um programa de indicação que é um repasse que a gente faz, por exemplo, Carlos me indicou um cliente hoje de R$10.000, né? Primeiro honorário, 50%, Carlos. Segundo honorário, 25% Carlos. Terceiro honorário, 25% Carlos. Mas o cliente acaba recebendo essa comissão quando ele indica? 100%. Ele recebe Eu pago ao cliente quando o cliente que ele me indicou me paga. O primeiro honorário eu tenho que honrar quem me honrou. Bacana. Né? E aí tem cliente que leva isso muito a sério, né? E a gente já vem pensando em premiar esse pessoal no final do ano. Tem gente que gosta tanto do que a gente faz que nem quer a comissão, mas a gente faz do mesmo jeito, porque é um compromisso que de fato a gente assumiu. E aí eu percebi eu tenho 28, né? Nesse curto espaço de tempo, eu me considero uma pessoa nova até no mercado contábil. Eu percebi... Nossa, acabei de ser chamado de velho, né? Eu não vou nem falar a minha idade aqui, né? Mas uma sátira. Eu entendi que 99% dos empresários, eles têm a mesma dor e é recorrente. E eu bato em cima das 4. A primeira é conformidade. Muitos empresários não têm certeza hoje do que eles estão pagando. Eles não sabem se o simples é simples, se o simples é bom, se o presumido seria melhor ou pior, ou se o real seria melhor ou pior. Essa é uma velha crença que eu sempre acabo desmistificando um pouco mais hoje. Tem muito cliente que diz que não sabe, que não entende. Alguns até realmente, de fato, não se preocupam tanto. Mas eu costumo dizer que todo empresário, ele sabe que tem que pagar imposto, ele sabe que tem que pagar folha, ele sabe que tem que pagar o INSS, não vai preso, ele sabe que tem que pagar fundo de garantia, ele sabe que tem que pagar o contador e muitas vezes ele só não se importa tanto com isso, né? Então, esse negócio o empresário não entende muito de contabilidade. Eu vejo que ele não se interessa muito pela parte contábil. E eu até concordo que ele não se interesse tanto mesmo por alguma coisa 50%. Porque se ele tem um contador e tem uma empresa consultiva e tem um profissional que realmente está ali, uma empresa que está realmente ali junto dele no dia a dia, tem que dar segurança para que ele só realmente, de fato, receba as informações gerenciais para dar apoio na tomada de decisão dele. E até acho que tem que ter um meio termo aí, né, João? Porque se o empresário costuma dizer que não sabe nada, que não entende de nada, ele acaba pegando esses outros 50% que é de responsabilidade dele e transfere para o contador. E aí tudo que dá errado, tudo que venha a prejudicar, tudo que venha a não acontecer, ele acaba responsabilizando a própria contabilidade, né? Concordo contigo. Quando eu digo o pilar da conformidade, é no sentido de que o empresário, ele não sabe quando, muitas vezes, né, vou até corrigir, o empresário muitas vezes não sabe que o contador está errando. Por exemplo, se o DP entregar uma guia errada, o empresário, ele entende que... Ele vai lá só e paga. Ele vai só pagar. Então, quando eu digo conformidade, é isso. O empresário, ele quer ter a segurança de que as obrigações acessórias dele estão sendo entregues tudo bonitinho, em conformidade, com base na legislação, com base na lei, né? Tudo bonitinho, evitando ali, protegendo ele de qualquer passivo, enfim. Esse seria o primeiro ponto, conformidade, né? Muitos clientes falam isso, João, eu peguei, depois de um tempo eu vi que meu contador inventou uma recuperação aqui tributária que não existia e me quebrei. Isso é falta de conformidade. Ele acreditou na palavra de um profissional e o cara não entregou. Então, tem muito do lado da segurança, né, João? Como é que vocês trabalham lá a parte contratual
e de cobrança, inadimplência, principalmente. Né? Primeiro que você tem que ter uma trava de segurança e depois você tem que ter uma trava ali de recuperação de crédito do seu próprio negócio. E a gente considera que os clientes que estão inadimplentes, eles acabam, de certa forma, impactando no crescimento, na construção e na segurança do negócio contábil. Hoje a gente trabalha com 2 mecanismos, né, mecanismos de cobrança, que é o ASES e o OMIE. O OMIE, grande parceiro nosso aqui, a franquia Recife, Alencar e Marcela, acreditaram na gente, né, então a gente ainda usa eles, né, o OMIE robusto, um dos maiores ERPs do mercado, e o ASES, né. Hoje a nossa questão de inadimplência é muito baixa, menos de 15%, né? Porque, como eu te falei, entrega, né? E trabalhando os 4 pilares lá que eu te falei, conformidade, TMR baixo, que é tempo médio de resposta baixo. Então, hoje, um dos principais pilares da gente é esse. Eu sempre estou disponível para o meu cliente, meu time sempre está disponível para o meu cliente, por mais que pessoas não acreditem nisso. Não, porque eu penso muito assim, eu tenho um cliente bar e restaurante, e esse cara abre de domingo a domingo. Se ele tiver uma bronca no domingo e falar comigo, ou na sexta-feira às 18 ou às 17h59, por que eu vou responder ele só na segunda-feira? Não, eu não vendi a ele a ideia de que eu ia entrar de cabeça no negócio dele, então eu vou responder esse meu cliente. Então, dentro do pilar dos 99%, TMR baixo é um dos que a gente adotou. Resolução de problemas, né? Hoje nós somos resolutores de problemas. Então, sempre que o cliente vem com uma problemática, a gente busca parceiros, busca tecnologia, busca legislação para resolver isso. E esses menos de 15%? A gente costuma dizer que esse pessoal aí se atrapalharam no meio do caminho em relação a entender que contabilidade não pode estar como o último da lista. Eu acho que o primeiro da lista que ele bota é a CELP, né? Porque se ele perder a CELP, talvez dê um problema para ele. Por último, talvez esses 15% aí estejam olhando o contador lá como uma prioridade já mais embaixo nas linhas. Eu costumo dizer que quanto mais para baixo nas linhas, menos visível. Como é que vocês combatem esse processo de inadimplência e como é que vocês tratam caso o cliente não venha pagar? 3 meses a gente desliga, a gente demite. Vocês fazem a demissão. Isso, é contratual. Eles ainda seguram 3 meses trabalhando com o cliente, acreditando que ele vai 3 meses, equilibrar. Entender ali, bonitinho, falo com ele, marco reunião. E aí, quando bate 3 meses lá, eu ainda faço a última cobrança. E se de fato ele não chegar junto, eu zipo tudo que eu tenho dele, aciono lá a cláusula do meu contrato, mando por e-mail e coloco ele no SPC. Aciono ele lá. Esses 3 meses, então, já está previsto no contrato de vocês. Isso, ele já está ciente disso. Se chegar 3 meses de inadimplência, o contrato está rescindido e eles vão ter que sair, vão ter que ir para outra contabilidade. E até porque nós somos hoje muito flexíveis, né? Hoje a gente trabalha basicamente com 3 planos para empresas do sempre 4 planos, né? A gente tem o meu primeiro negócio, que é voltado só para o público MEI, que é R$ 159,90 para um cara que está começando ali, querendo entender do negócio dele. A gente entrega todo o suporte, uma reunião mensal de 35 minutos para ele, para discutir a empresa dele. E um R$ 99,90 se esse cara do MEI tiver um colaborador. Eu tenho também o plano Start, o Plus e o Avançado, né? Que aí depende muito da necessidade do empresário, do momento do negócio dele, né? A gente faz uma reunião de elemento de expectativa, após a reunião comercial, a gente expõe os planos para ele. Mas, claro, baseado na primeira reunião, a gente já sabe onde ele vai se encaixar, né? Pelo número de colaboradores, número de faturamento, enfim. E real e presumido a gente sempre trata à parte, a gente não coloca o preço tabelado. E isso vem dando muito certo, porque muito cliente diz, eu não consigo pagar um avançado, que é um salário mínimo, mas eu consigo pagar um start, que é R$ 499,90, para estar em conformidade e ter gestão mensal. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente vem utilizando hoje, né, dentro da gestão contábil empresarial. João, queria agradecer a tua participação. A gente está chegando num momento que é o ritual final que a gente sempre faz. Vai ter que me relembrar. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera central lá e aí eu vou falar, pode você contabilizar. E aí a gente vai encerrar. Primeiramente eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Foi show de bola o papo, realmente muito inspirador. Tem muita gente, João, que vai assistir esse vídeo e ainda não tomou a iniciativa, a atitude ou não despertou a coragem de abrir seu próprio negócio. E ouvindo histórias como a sua,
inspiram muitas pessoas a empreenderem no mercado e, muito possivelmente, a seguir a carreira contábil, acreditar que é possível e entender que empreender faz parte economicamente de ajudar ali a sociedade, ajudar a economia, dando emprego, gerando renda, movimentando o mercado. Ser empresário é contribuir. Ser funcionário é diferente de ser empresário. Cada um tem o seu mérito, mas cada um também tem o seu momento. Então, fico muito feliz de você dividir aqui o seu momento como colaborador e o seu momento como empresário. Estamos muito gratos de ter você aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de vir, como você falou, e deixo aqui o recado para quem estiver nos assistindo. Empreender não é fácil, é difícil, mas é libertador. Você acordar todos os dias, levantar na sua cama e saber que você está fazendo por você, pelos seus sonhos, pelo que você acredita, né? Isso aí não tem preço. Eu costumo dizer, eu tenho tesão no que eu faço hoje. Eu acordo já querendo abrir o notebook e ir para a rua, né? Então, assim, eu sou completamente realizado hoje, né? E, enfim, sei que a Ágil vai ainda chegar muito mais longe. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer empreender hoje, qual seria essa mensagem? Primeiramente, converse com Deus, né? Exponha os seus pensamentos, mas deixe muito claro que os pensamentos dele sejam superiores aos seus, né? Eu acredito muito nisso. Quando eu mergulhei de fato nessa empreitada de empreender com contabilidade, eu conversei muito com Deus, né? E coisas que eu pensava que iriam acontecer não aconteceram. No momento eu não entendi, mas depois na frente, um pouco mais, eu entendi que o que ele tinha preparado era muito maior. Então, o primeiro ponto, converse com Deus, acredite em Deus, os caminhos dele vão ser maiores do que os seus. Segundo, não tenha medo, né? É clichê dizer isso, você vai fazer com medo, eu ainda tenho medo hoje em dia, mas vai com medo mesmo, sobe no palco com frio na barriga que vai dar certo. Tenha muito claro em sua mente aonde você quer chegar e venda a sua ideia para o cliente, seja comércio, serviço, enfim, empreender de modo geral é isso. É você vender e fazer com que o cliente acredite que você vai mergulhar nessa jornada junto com ele. São essas coisas que eu acredito, e humildade, né? Nada sem humildade. Então, quando as coisas começarem a dar certo, lembre-se de quando você começou, que as coisas eram mais difíceis. Então, seja humilde e Deus vai te recompensar. Sempre Deus na frente. E vender. Foca em venda, o restante, arrumar a casa, tu pensa depois. É isso aí. E é isso. Vamos lá? Pode! Contabilizar.